Radamés Manosso aqui em Curitiba. Neste vídeo vou dar uma de caçador de mitos, onde eu tento desmontar alguns mitos contemporâneos, e o tema de hoje são os alimentos ultraprocessados, estes perigosos alimentos ultraprocessados que estão na mira aí de alguns setores da sociedade e do governo. Recentemente foi aprovada a reforma tributária e nesta reforma tem o tal do imposto do pecado, que é uma taxa extra, uma taxação mais pesada para produtos considerados problemáticos que devem ser evitados. E uma das formas de você evitar que a população consuma esses produtos é aumentar a taxação, é a solução que eles dão para o problema, né? Não querem que o produto seja consumido, vamos tacar imposto em cima para deixar mais caro e inibir o consumo. Inclusive tem um grupo aí de celebridades, de pessoas da Beautiful People que estão fazendo uma campanha aberta aí pedindo taxação para os alimentos ultraprocessados, porque realmente eles estão pensando na saúde do povo, na qualidade de vida do brasileiro, e eles querem fazer isso cobrando mais imposto, principalmente dos pobres, porque os alimentos ultraprocessados são muito consumidos, é uma indústria muito forte e vai dar muito dinheiro aí para os cofres do governo. Então, vamos ver aí o que é o tal do alimento ultraprocessado. Isso aí parte de uma classificação chamada classificação nova, gerada lá na Universidade de São Paulo, na USP, que é composta por 5 categorias de alimentos. Até tem umas cores aqui na tabela, né? A cor verde, o produto melhor mesmo é o in natura, segundo eles. Depois tem umas categorias intermediárias aqui, o minimamente processado. Daí você já tem na categoria azul aqui, ingredientes culinários processados. Na categoria amarelo já vem os alimentos processados. E daí o vermelho aqui é para os ultraprocessados. Fuja dos ultraprocessados, perigo à vista. Vamos ver apenas algumas informações que estão aqui na tabela da classificação nova. O que seria um alimento in natura, o desejável, o bom para a saúde? Olha, são partes comestíveis de plantas ou de animais, pode ser músculo, miúdos, ovos, leite de animais, cogumelos, algas e água imediatamente após serem separados da natureza. E a minha primeira pergunta aqui, o que eles chamam de natureza? O que é natureza para esse pessoal que fez essa classificação? Talvez seja lá a Branca de Neve saindo da casinha dos 7 anões no meio da floresta, e daí ela vai para o quintal, onde já tem lá uma árvore frutífera, onde ela já pega uma fruta madura, e tem a galinha silvestre ali que botou uns ovinhos naturais, e tem a vaquinha onde ela pode tirar o leite silvestre, o leite natural. Bom, algo me diz que o que eles chamam de natureza é toda aquela tecnologia agrícola que nós dispomos de hoje, que foi forjada aí ao longo de centenas, milhares de anos, que tem ali melhoria genética das espécies, que tem toda uma série de técnicas agrícolas sofisticadas, que tem melhoria, inclusive hoje genética transgênica, que usa adubo industrial, que usa defensivos agrícolas, ou seja, o que eles chamam de tirar da natureza é tirar aí da tecnologia agrícola e pecuária. Bom, e agora vamos ver o que eles chamam aí de alimento ultraprocessado. Os alimentos ultraprocessados são uma formulação de ingredientes, né? Vários ingredientes reunidos, e esses ingredientes, em sua maioria, são de uso exclusivamente industrial, produzidos por meio de uma sequência de processos industriais. E aí eu me pergunto, qual que é o problema de um alimento ser feito lá na indústria, com técnicas industriais, e qual é a diferença deste alimento para aquele feito lá pela sua vovó, à moda antiga, ou pelo chefe de um restaurante Michelin 3 estrelas? Olha, algo me diz que aí é tudo alimento, e o fato de ter sido feito numa indústria não tira o mérito. Algo me diz que alguém está interessado aí em atacar o alimento industrializado de forma
um pouco estranha. Continuando a definição. Frequentemente acontece a aplicação de aditivos com a função de tornar o produto final palatável ou hiperpalatável, e ademais usa embalagens sofisticadas. Então a pergunta, né, o que é o tal do alimento hiperpalatável? Fui pesquisar isso aí, encontrei uma definição ali. Alimento hiperpalatável são aqueles que possuem um sabor intenso e gratificante e que os tornam irresistíveis e difíceis de parar de comer. Então eu me lembro, né? Os alimentos feitos pelo meu pai lá antigamente, quando ele ainda era vivo, ele era o chefe de cozinha lá na casa, a minha mãe cuidava mais da parte dos doces, ela era uma excelente doceira. Os alimentos feitos pelo meu pai e pela minha mãe eram hiperpalatáveis, porque realmente tinha dias lá que eu comia que me acabava, não conseguia parar de comer polenta e frango ao molho que eles faziam naquela época lá. Então, aí eu pergunto, né, qual é o problema de um alimento ser hiperpalatável? Os alimentos feitos pelo chefe de cozinha lá no restaurante Michelin, por acaso, não são hiperpalatáveis? Aquela comida gostosa da vovó não era hiperpalatável também? Olha, tem um certo preconceito aí. Então dizem aqui, ó, ultraprocessado. Objetivo do alimento ultraprocessado: criar produtos altamente lucrativos. Descobrimos onde esse pessoal quer chegar, né? Estão combatendo o capitalismo malvadão, o alimento altamente lucrativo. Utilizam ingredientes de baixo custo, longa vida útil e com marketing intenso, né? Então, realmente é um problema se o alimento tiver baixo custo, né? O alimento baixo custo interessa talvez aos pobres, né, que têm menos dinheiro para gastar, né, porque as madames lá da Beautiful People não tem restrições aí com custo de alimento, eles compram aí o alimento sofisticado sem problema. Também tem um problema se ele tiver uma vida útil longa, né? Vamos dizer como que a sociedade evoluiu aí quando se descobriram técnicas de conservação de alimentos mais eficientes, que garantiu aí fartura de alimentos para a sociedade moderna. E olha, se tiver marketing nessa alimentação, é um problema sério, né? Então, um dos ingredientes do alimento ultraprocessado é o marketing, vejam só. Continuando, né? São produtos convenientes, prontos para o consumo. Olha, que coisa, né? É bom mesmo que fosse difícil, você tivesse que chegar em casa e trabalhar 3 horas para começar a comer o alimento, né? Se ele estiver pronto para consumo, isso é um problema. São hiperpalatáveis, como eu já disse. E daí, quais são os ingredientes comuns aí do alimento ultraprocessado? Açúcar, óleos e gorduras, sal, em combinação com substâncias de nenhum ou raro uso culinário. Ou seja, aí eles estão implicando com os ingredientes que são feitos ali em ambiente industrial, como xarope de milho, óleos hidrogenados ou interesterificados, proteínas isoladas, como o PTS, proteína de soja, e os aditivos. O problema é os aditivos. Aditivo é um caso sério. Lembrando que todo aditivo que é usado na indústria de alimento passou por rigorosos testes e todos eles têm uma certa função ali. Uma delas é conservar os alimentos, função antioxidante que dá aquela vida longa ao alimento e que garante prateleiras de supermercado abastecidas e uma cadeia produtiva que funciona e que não deixa com ninguém na mão. Outra característica dos alimentos processados, eles têm os aditivos cosméticos, ou seja, aqueles aditivos que eu vou chamar aqui de aditivos sedutores. Aqueles aditivos que deixam o alimento com uma melhor aparência, com uma cor melhor, com um aroma melhor, com um sabor melhor, né? Você veja que coisa pecaminosa, né? Precisa um imposto de pecado nisso, porque se você deixar o alimento gostoso, aromático e saboroso, isso é um problema. Imagine
Por que é a sua avó que faz aquela comida gostosa, né? Ela não devia fazer isso, né? O chefe de cozinha também não, porque são coisas, devia ter o alimento seco, com gosto de isopor mesmo. Bom, agora que a gente já viu qual é a definição de alimento ultraprocessado, aí, segundo a classificação nova, a gente pode tirar algumas conclusões, né? A que eu chego, nesse caso, é de que existe ali uma certa ideologia embutida nesta visão aí de nutrição, e que tenha uma visão ideológica que faz crítica a algumas coisas, por exemplo, crítica ao capitalismo malvadão, porque existe ali uma demonização do alimento industrializado, do alimento feito sob condições tecnológicas mais avançadas. Existe uma crítica às técnicas de conservação que usam o conservante, o antioxidante, que foram devidamente aprovados aí pelos órgãos competentes e que dão vida de prateleira longa aos alimentos, garantem que os supermercados tenham ali prateleiras cheias, reduzem a escassez de alimento, regulam o mercado, enfim, existem muitas vantagens a comemorar com estes avanços que houve nas técnicas de conservação de alimentos. Existe uma crítica ali aos aditivos, que eu chamo de aditivos de sedução, porque melhoram as características do alimento em termos de aparência, textura, aroma, sabor. Nem sempre fazem isso ali com muita elegância, às vezes são efeitos meio precários, mas que para o grosso da população está bom. Não é todo mundo aí que tem um gosto refinado para a culinária. Então, mas enfim, qual é o problema de que o alimento industrializado ele busque seduzir o consumidor? Não é o que faz a sua avó quando ela faz aquela comida gostosa no final de semana para a família, não é o que faz o chefe de cozinha do restaurante Michelin. Todo mundo quer seduzir as pessoas pelo garfo e pela colher. Outra coisa, né? Existe uma crítica ali à comida conveniente, aquela comida rápida, que está pronta para uso, né? Ou seja, a Beautiful People, os críticos do alimento industrializado, eles, na verdade, eles gostam da comida da Dona Benedita. Quem é a Dona Benedita? É a empregada doméstica que está lá na cozinha da Beautiful People, porque Madame da Beautiful People não trabalha na cozinha. Tem a Benedita para fazer isso, então pouco importa para Beautiful People se demora para fazer, se o alimento é difícil de encontrar, se é caro. Olha, para essas pessoas não são eles que estão passando aí pelos transtornos de fazer a comida de primeira, aquela comida sabor caseiro, né? Que dá trabalho e que o pobre não tem dinheiro, muitas vezes não tem tempo para fazer esse tipo de alimentação, né, de nível mais alto aí, em termos gastronômicos. Existe a crítica da comida barata, sim, porque o ultraprocessado ele geralmente é de preço mais baixo, mais acessível às classes baixas. Então, realmente, esta preocupação das elites com a qualidade do alimento do pobre é naquela linha, né? Vamos resolver o problema da pobreza acabando com os pobres, né? Então, a campanha aí por taxar o alimento ultraprocessado é para deixar a comida do pobre mais cara na mesa. É isso que Beautiful People quer acabar com o pobre. O Instituto Americano, lá, o FDA, que regula a alimentação nos Estados Unidos, já deu o veredito nessa questão, já disse que não tem que ficar implicando com o alimento ultraprocessado, porque ele já foi testado e retestado, e você está nas prateleiras do supermercado que passou por uma longa bateria de testes e é consumível, dá para comer sem problemas. Daí o pessoal vai dizer, mas como que está todo mundo ficando gordo? Estamos tendo uma epidemia de obesidade na sociedade. Obesidade, doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, tudo de ruim está acontecendo. Mas não é por causa do alimento ultraprocessado, que deve ser consumido com moderação, sim.
tem que haver educação ali nutricional da população, tem que evitar os exageros, tem que comer as coisas de forma variada, não focando apenas no ultraprocessado e buscar a qualidade de vida, né? Aquela comida de primeiro nível que não é acessível para todo mundo e não é acessível a toda hora para todo mundo. Qual é a minha postura pessoal em relação ao alimento ultraprocessado? Eu evito, né? Até por uma questão de saúde, na minha idade já não posso mais exagerar com os pós brancos, não posso exagerar aí com açúcar, com o sal, com a farinha branca, tenho que tomar cuidado aí, então consuma com moderação. Evito totalmente o alimento ultraprocessado? Não, de vez em quando vou lá e tomo um refrigerante sem açúcar, não fico zerado nessa questão, não vou ficar neurótico em relação a isso. A regra para mim é consumo moderado. Às vezes você precisa de conveniência, às vezes você não está com tempo para fazer o alimento do zero. Então você parte para essas alternativas aí. Eu sei que quando abordo assuntos como este aqui, eu estou correndo um certo risco, é um risco de perder inscritos, porque em questões de consumo, realmente as cabeças estão todas colonizadas, é uma hegemonia de quase 100%, quando você se arrisca em falar sobre certos mitos que predominam na cabeça das pessoas, dificilmente você é compreendido, mas este aqui não é um canal feito para agradar e para conquistar inscritos a qualquer custo, estamos aqui para passar uma ideia. Obrigado, fui.